O Trilhas da Democracia encerra hoje a série especial de 3 programas na celebração das lutas femininas e feministas no mês das mulheres. A nossa entrevistada de hoje é ativista feminista moçambicana, ex-coordenadora do Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres entre os anos de 2013 e 2021, Graça Samo. Nós discutiremos aqui o que é a Marcha Mundial das Mulheres, faremos um balanço dessa já grande história da marcha e também trataremos dos conflitos armados e os impactos desses conflitos armados em Moçambique sobre as mulheres. Graça, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer muito grande recebê-la no programa. Seja muito bem-vinda, Graça. Muito obrigada, Marco, e muito obrigada a todos os que nos acompanham nesta jornada. É um prazer estar aqui com todos vocês. Graça, no final de 2013, eu estava em Maputo, Moçambique, né? Fiquei no final de 2013 ao início de 2014, e nesse ano você havia começado a coordenar o Secretariado Internacional. Nós estivemos juntos por intermédio, sob a mediação da amiga Isabel Casimiro. Eu te pediria, antes de mais nada, esclarecer ao nosso público, né, da Rádio Brasil de Fato, da TV 247, da TVT, o que é a Marcha Mundial das Mulheres, de onde ela se origina, quais são as suas origens, e te pediria também para fazer um balanço dessa experiência de cerca de 25 anos, não é, Graça? Então, por favor. Mais uma vez, sou grata pela oportunidade de estar aqui conversando através deste canal. É tão importante a gente poder construir estes canais alternativos para levar a nossa voz para o público e poder interagir também por seu intermédio como interlocutor aqui. Então, sou muito grata por isso e grata para as pessoas que poderão estar disponíveis para nos acompanhar e juntas podemos aprender nesta jornada. Eu realmente digo que fui muito feliz pela oportunidade que tive de estar numa organização grande como o Fórum Mulher em Moçambique, que é uma organização de luta pelos direitos das mulheres e que foi uma organização que sempre se colocou como um espaço aberto para construir alternativas com outras mulheres em África, mas também ao redor do mundo. E foi nesta circunstância que esta organização se tornou, digamos, a voz da Marcha Mundial das Mulheres aqui em Moçambique. E por esse intermédio chegamos a assumir esse lugar de responsabilidade de coordenar o Secretariado Internacional. O que é a Marcha Mundial das Mulheres? É um movimento, às vezes quando nós estamos lá dentro, pensamos que todo mundo sabe o que é a marcha ou vive o que é a marcha, mas na verdade a marcha é um movimento que se faz sentir pela própria ação cotidiana das mulheres, com a sua força organizativa, com o seu processo de estudo e fortalecimento da consciência política das mulheres e do espaço da ação política que acontece nos distintos territórios. Mas o marco do surgimento da Marcha Mundial das Mulheres foi em 1998, quando foi feito um chamado internacional para que as mulheres do mundo pudessem se juntar para uma ação coletiva, uma ação que tivesse um impacto internacional ou que tivesse impacto nos vários territórios,
como uma forma de trazer a voz das mulheres para reivindicar o espaço do direito, o espaço da ação política, o espaço da influência das transformações que as mulheres consideravam importantes justamente naquele contexto. Se a gente se lembra, a década de 90 foi o ano de muitas transformações do ponto de vista político e econômico das várias nações, das várias regiões do mundo. Foi o ano, ou o período, talvez, do avanço do neoliberalismo, com muito impacto nos países do sul global. E as mulheres sentiram bastante os efeitos dessas ações, justamente porque são as mulheres que estão na classe trabalhadora, são as mulheres que estão na esfera do trabalho do cuidado, que sustenta de forma global a economia. Então, elas sentiram a necessidade de poder erguer a sua voz para elevar as suas demandas aos poderes mundiais, de modo particular ao FMI e ao Banco Mundial, que na altura são os que forçavam as políticas, o avanço das políticas neoliberais, e a primeira manifestação era as privatizações, não é? Que muitas empresas, muitas agências estatais que estavam em frente da gestão das economias eram forçadas a entrar numa avalanche de privatizações, e isso fazia com que as novas tomadas das empresas levassem a que muitas mulheres ficassem no desemprego e a precarização das condições de trabalho nessas mesmas empresas. E isso também tinha um recrudescimento muito grande na esfera da violência contra as mulheres. A gente diz que onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, o que acontece na esfera da economia, no campo público, no campo político, se repercute também na esfera da economia doméstica, na esfera da economia do lar, mas, acima de tudo, nas relações de poder que são construídas e mantidas como sustento dessa esfera toda, desta economia que vai se tornando ou se fortalecendo na sua estrutura capitalista. Então, a ideia do chamamento foi de que as mulheres precisavam organizar uma marcha internacional no ano 2000, e foi chamada uma jornada. E não foi definido um dia para marchar, mas foi chamada uma jornada que pudesse envolver um conjunto de ações construtivas, no sentido de, primeiro, construir um modelo organizativo onde as mulheres pudessem se organizar em grupo, em coletivos, para debater aquilo que eram as preocupações que envolviam a sua vida, as suas comunidades, e daí poderem organizar a forma de expressão pública e política para impactarem os seus governos. E então foi estabelecida que nós chamamos a primeira jornada internacional, que começou do 8 de março de 2000 até o 17 de outubro, que é o dia considerado como o dia de eliminação da pobreza, no sentido de que as mulheres iam tomar essa jornada de 8 de março como Dia Internacional da Mulher, e ao longo deste período, até outubro, se fariam várias ações, várias atividades nos diferentes territórios. Mas a ideia era que cada país, cada organização de mulheres que fizesse a sua ação, tinha que escrever o seu manifesto político em torno dessa ação e compartilhar, para que se pudesse colocar como digamos, um conteúdo conjunto. E, na verdade, esse conteúdo conjunto depois foi levado para uma ação que foi feita pelas mulheres mobilizadas ao redor do mundo, em frente à sede do Banco Mundial e o FMI em Nova Iorque. O que eram essas reivindicações? Eram realmente as demandas das mulheres nos diferentes territórios, e era realmente a necessidade de respeitar a dignidade das mulheres, reduzir a carga de trabalho, a respeitar os direitos consignados já nos direitos trabalhistas, a questão do salário mínimo e muitas outras questões que eram específicas dos diferentes países.
Isso já mostra como a marcha já nasce como um movimento diverso, como um movimento que traz diferentes expectativas em relação às mulheres, porque as mulheres no sul global, ou seja, se a gente pensar o que eram as reivindicações das mulheres na classe trabalhadora no hemisfério norte e as da classe trabalhadora no hemisfério sul, haveria diferenças, mas haveria muitos aspectos em comum, no sentido de que as mulheres, por exemplo, que estavam dentro envolvidas em movimentos sindicais na classe trabalhadora, estavam com o mesmo tipo de reivindicações, a melhoria da qualidade do salário e que esse salário pudesse ser um salário real que pudesse permitir que fossem supridas as necessidades. O assunto da violência que eu mencionei há pouco tempo era um assunto premente em todas as esferas, no hemisfério norte como aqui no hemisfério sul. Tanto é que aqui na nossa realidade em Moçambique, isso encontrou um terreno muito fértil para debate, porque justamente nessa altura estava ganhando espaço o debate de que nós precisamos de criminalizar a violência contra as mulheres. E nesse mesmo período estávamos debatendo bastante a construção da tese da Isabel Casimiro, que você fez menção dela, que é uma das mulheres acadêmicas aqui do nosso território, e que já discutia a questão da violência contra as mulheres, era uma tese de licenciatura na altura. E ela trazia a questão toda do que era a violência contra as mulheres durante o conflito armado. Tanto é que ela deu o nome de Paz na Terra e Guerra em Casa, para dizer que nós conseguimos o Acordo Geral de Paz, que foi em 92. O Acordo Geral de Paz trouxe a paz para Moçambique, para o território moçambicano, mas o território, que é o corpo das mulheres, continuava enfrentando a violência em casa. Portanto, guerra em casa era um sentido de trazer e visibilizar a questão da violência contra as mulheres, mas que naquela altura, dentro do nosso regulado jurídico, a violência doméstica não era um crime, não era vista como um crime, porque era entendido culturalmente, socialmente, que o homem tinha poder sobre a mulher e, se for para reeducá-la, poderia usar a violência física, a violência psicológica, diferentes formas de violência, porque ele detinha um poder sobre a mulher e que lhe dava essa prerrogativa. Então, foi realmente a ação da Marcha Mundial das Mulheres veio galvanizar esse processo de organização e de construção do nosso projeto de lei, que, na verdade, foi um projeto de lei construído pelo Movimento de Mulheres, articulada pelo Fórum Mulher e outras organizações de mulheres aqui em Moçambique. Então, para nós aceitar o convite do chamamento internacional, porque, na verdade, quem fez o chamamento internacional para que as mulheres se mobilizassem foi a Federação das Mulheres do Quebec. A Federação das Mulheres do Quebec, portanto, no Canadá, no território canadense, no Canadá, era a classe trabalhadora, eram as mulheres congregadas no movimento sindicalista. Então, elas já tinham feito uma marcha em 95, que chamaram Pão e Rosas, e que marcharam até a capital 200 quilômetros para reivindicar aquilo que eram assuntos do seu interesse. Depois dessa dinâmica, sentiram que precisavam mobilizar essa marcha para que fosse uma marcha de âmbito internacional. E isso realmente foram mais de 37 países que responderam ao primeiro chamamento. Então, foi realmente o nascimento de um movimento internacional, embora o primeiro chamamento fosse com a ideia de uma marcha pontual. Só que depois de acontecer a ação, as mulheres reuniram-se para fazer uma avaliação, um balanço. E o entendimento delas foi de que não podemos parar, porque, afinal, o que nós remetemos aos nossos governos como um conjunto de demandas, de reivindicações, não vai ser um dado adquirido simplesmente porque a gente marchou no ano 2000. É importante que a gente continue com ações
consistentes de influenciar nossas políticas públicas, de influenciar o espaço de diálogo político com os nossos governos, mas também de influenciar o processo de construção da consciência política a nível das massas populares, para que esse lugar da construção de uma luta consciente seja permanente, porque afinal essa nossa luta democrática é um processo constante, primeiro do despertar da consciência de que é preciso ocupar o espaço de luta, é preciso construir a pauta reivindicativa que define quem somos e o que é que nós queremos para nós, o que é que nós queremos e quem somos, na verdade, né? Porque olhando para aquilo que é a nossa realidade, por exemplo, como nação moçambicana, a gente se torna um país independente em 1975 e depois mergulhamos num contexto de um conflito que se chamou de guerra civil, que durou 16 anos. Então, nunca tivemos realmente um espaço de sentarmos para dialogarmos de forma pacífica e tranquila de quem somos nesse projeto de uma nação nova democrática. Então, só em 94... Desculpa. Graça, essa tua primeira resposta levantou uma série de questões que eu gostaria de aprofundar contigo. Uma de respeito à guerra civil e o retorno de conflitos armados no norte de Moçambique. A gente vai, daqui a pouco, conversar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de te pedir que aprofundasse a reflexão sobre as diferenças e pontos em comum existentes entre lutas das mulheres no norte global, nos países do norte global e do sul global. Você afirmou aqui que existem pontos de convergência, né? Existem demandas, existem violências praticadas contra as mulheres que são comuns tanto nos países do norte quanto nos países do sul. Eu gostaria que você aprofundasse isso e também chamando atenção para as diferenças existentes, né? É possível construir uma espécie de tipologia das lutas travadas pelas mulheres, né, pelos movimentos feministas nos países do norte e do sul? Existem demandas que são específicas de cada um desse mundo dividido entre o norte global e o sul global? Por favor, Graça. Sim. Olha, muito interessante a sua pergunta, Marco, porque é justamente em torno dessa reflexão de quem somos, o que é que nos une e o que é que nos torna mais próximas e o que é que nos torna diferentes, não é? E o processo de construção das agendas reivindicativas dos movimentos e dos vários grupos que incorporaram a marcha ajudou a perceber e a compreender como poderíamos construir um projeto comum que fosse ou que refletisse de facto a nossa diversidade, mas também que conseguisse atender aquilo que são as nossas particularidades. E foi a partir justamente do que cada grupo trouxe. Eu queria partilhar consigo que a marcha teve sempre uma sabedoria incrível de procurar construir, vou dizer, símbolos construídos pelas próprias mulheres que expressavam aquilo que elas mais almejam, aquilo que elas mais anseiam. Veja que no conjunto das reivindicações que as mulheres apresentavam, foi construída aquilo que nós chamamos de Carta das Mulheres pela Humanidade. Carta Mundial das Mulheres pela Humanidade. E o que era a Carta Mundial das Mulheres? Era realmente uma expressão daquilo que as mulheres consideravam como assuntos críticos, mas, por outro lado, aquilo que as mulheres
queriam dos seus governos. E, nesse sentido, foram definidas, buscou-se sistematizar naquilo que nós chamamos de pilares da marcha, portanto, ou campos temáticos da marcha. E veja que foi definido o campo da violência contra as mulheres, a luta pelos bens comuns e serviços públicos, a luta pela autonomia das mulheres, a economia e a autonomia, trabalho e autonomia das mulheres. Então, o campo do trabalho e da autonomia das mulheres como um dos campos de reivindicação, os campos de debate e de luta, e o campo da paz e desmilitarização. Porque quando nós vamos para analisar, todas as lutas, todas as agendas reivindicativas das mulheres se enquadravam nesses distintos campos. Havia uma reivindicação de ter que olhar a violência contra as mulheres, a violência doméstica, a violência contra as mulheres, como um assunto fulcral. Isso era de interesse tanto das mulheres do hemisfério norte como das mulheres do hemisfério sul ou dos diferentes quadrantes. A questão de lutar por defender os serviços públicos era justamente tão importante porque era esse contexto de um Estado que estava se enfraquecendo pelo avanço das corporações, pelo avanço das privatizações. Então, a questão de querer defender a terra como um bem comum, defender a água como um bem comum, de defender a floresta como um bem comum, de defender muitos outros fatores que têm a ver com a sobrevivência e a sustentabilidade da vida, era extremamente importante. E ter que criar a consciência de que isto tem que ser uma agenda comum. Claro que, muitas vezes, para uma mulher que vive num centro urbano, falar da terra e defesa da terra pode não parecer algo que faz muito sentido. Mas quando a gente traz a temática do debate sobre a soberania alimentar e fazer lembrar a esta mulher que vive numa metrópole, num centro urbano, que a comida que ela come pode ser um atestado para uma vida de qualidade, como pode ser um atentado mortal, dependendo de quem produz essa comida, como é que é produzida e como é que ela é levada até a mesa daquela família. Isso cria a consciência. Isso fez com que mulheres do campo e mulheres da cidade pudessem debater o tema sobre a importância e relevância de um tema como soberania alimentar, a partir dessa criação da consciência de que, enquanto você vive no meio urbano, você precisa ter consciência sobre o que você come, como é que é produzido o que você come, como é que é conservado, como é que é processado e como é que chega até a sua mesa. Então, ter a consciência dessa toda a cadeia de produção, cadeia de suprimento, cadeia, como o mercado chama, cadeia de valor, o que faz o que a mulher camponesa produz ganhe valor e valor do mercado, e o que faz com que o que a mulher camponesa produz ou a família camponesa produz ganhe o devido valor para que seja realmente a base para sustentar uma economia. O que sustenta a população nas nossas cidades? É a produção das nossas famílias camponesas. De onde é que vem a merenda escolar? Vem de uma corporação que faz monocultura ou é feita a partir do campesinato que está ao redor dessa mesma comunidade ou dessa mesma escola. Então, estes debates foram permitindo que nós pudéssemos criar a ponte que nos conecta entre mulheres do campo e mulheres da cidade. Só um parêntese, Graça, sobre isso que você está falando, sobre a produção de alimentos e a presença da mulher. Esse programa está sendo gravado na quinta-feira, e ontem, na quarta-feira, o presidente Lula veio ao Recife para fazer o lançamento do novo programa de aquisição de alimentos, né? Que é, na verdade, a compra da produção de produtos produzidos pela agricultura familiar, né? E a presença feminina, a presença das mulheres é majoritária, né? Quer dizer, isso expressa o cuidar da terra, o cuidar da vida,
não é? Que é uma das características principais das mulheres. Graça, eu queria te pedir para fazer agora uma reflexão sobre a violência doméstica, dentro dessa tua reflexão mais ampla sobre os pontos em comum existentes entre feminismos e luta das mulheres no norte global e no sul global. Eu queria que tu tratasse da violência doméstica. O Brasil é um país com índices muito elevados de violência contra a mulher, quer dizer, vamos delinear aqui, vamos delimitar o tema, né? Quer dizer, existem vários tipos de violência doméstica, mas eu queria que tu tratasse, por óbvio, da violência doméstica contra as mulheres, né? Os índices de violência contra as mulheres no ambiente doméstico é muito elevado, em Moçambique também, mas em países como a Itália, né, do norte global, também são muito elevados os níveis de violência contra a mulher. Então, eu te pedi para fazer uma reflexão sobre isso, sobre esse ponto em comum, né, das violências praticadas contra as mulheres nos países do norte global e do sul global. Por favor, Graça. Isso. Isso nos leva realmente a perceber que o nosso debate em torno do feminismo tem que ter um ponto de partida que é justamente a compreensão de como é que esse sistema patriarcal se estrutura e se sustenta. E, de facto, vai haver diferenças nos diferentes territórios, nas diferentes tradições e culturas, mas um denominador comum vai estar sempre lá, que é essa característica do controle, da dominação, da propriedade que o sistema patriarcal impõe sobre os sujeitos. Então, quem se reveste dessa capa do patriarcado, sente que precisa ser um agente que tem controle sobre tudo e sobre todos. E a forma de manter esse controle sobre tudo e sobre todos é o uso da intimidação, é o uso da violência, é o uso do medo, é o uso de tudo que vai lhe permitir colocar, talvez, correntes sobre as pessoas e sobre todas as coisas que existem ao seu redor. Então, isso não vai diferenciar aonde você está. O que vai diferenciar, eu costumo dizer, que são os fatores agravantes. Se você está num contexto social em que você, por exemplo, sofre influência das forças religiosas, por exemplo, que são tradicionais ou dogmáticas e racistas, misóginas, a expressão desse poder patriarcal vai ser ainda maior, porque você vai se servir da própria religião para oprimir ainda mais, ou para sustentar e justificar o seu lugar de patrono, o seu lugar de patriarca, que tem que controlar, que tem que dominar, que tem que exercer o poder do chefe. E se a gente olhar a partir dessa perspectiva, em nossas realidades africanas, por exemplo, a gente tem muita influência das religiões e talvez vou dizer das igrejas no contexto atual. Mas eu sei que não é só aqui, porque eu sei que o Brasil vive isso também. Mas também temos muita influência de crenças tradicionais que são muito alimentadas também por eu acho que, na verdade, os diferentes subsistemas se retroalimentam. Porque quando um líder comunitário sofreu influências, digamos, religiosas ocidentais, ele já vai usar os vários chapéus para exercer o seu poder patriarcal. Então, muitas vezes, o lugar de subjugo das mulheres é ainda muito maior. É ainda muito maior. Por isso que quando nós pensamos em estratégias para
para enfrentar, para confrontar, a gente precisa trabalhar em diferentes esferas. É preciso influenciar as pessoas a partir do ponto de vista de desconstruir todas as crenças que são construídas do ponto de vista religioso, do ponto de vista eclesiástico. É preciso desconstruir a partir do ponto de vista da imposição das tradições, das práticas tradicionais que são tidas como se fosse uma cultura que não se pode questionar, que não se pode suplantar. E a gente muitas vezes tem que usar mecanismos históricos que mostram que, na verdade, não era assim. O que nos é dito que é tradição, no tempo de nossas avós, tataravós, não era assim. Por exemplo, eu observo o avanço de uma postura de resgate, por exemplo, de determinadas práticas que no pós-independência foram questionadas, porque eram vistas como um atentado aos direitos das mulheres. E a gente vê que essas mesmas práticas hoje são reivindicadas como algo que dá status à mulher, como algo que vai elevar o estatuto da mulher. Mas que, na verdade, quando a gente olha na forma como é feito, na forma como é praticado, há muita manipulação para colocar, mais uma vez, as mulheres numa situação de acorrentamento, em que, a dado momento, elas se veem servindo o mesmo sistema que nós procuramos combater, procuramos suplantar, procuramos necessariamente desconstruir. Então, o que eu acho que, ao nível das dinâmicas do trabalho que a Marcha faz, é construir de forma sistemática o espaço da educação popular. O espaço, usando todo esse legado da educação popular, da educação que realmente vai trabalhar o lado da opressão, a partir da tomada de consciência de que tudo isso que me é ensinado é preciso desconstruir, é preciso descolonizar o que tanto nos foi implantado e que nós aprendemos, inclusive, no sistema educacional, porque muitas das coisas foram implantadas no sistema educacional pelo sistema colonial e hoje a gente olha como um modelo padrão. Então, é preciso a gente usar a educação popular para trabalhar, e olha que eu estou a falar que muita da nossa população é uma população que não teve acesso à educação formal, não teve acesso ao sistema de educação que é aplicado nas escolas. Então, a gente está precisando ter que construir um lugar do saber que parte do desconstruir essas práticas, essas crenças, esses dogmas, inclusive, porque os dogmas, olha, foram implantados e eles funcionam e eles são reproduzidos no dia a dia. Graça, na entrevista há poucos dias com Isabel Casimiro, ela me falou da iniciativa de uma escola feminista realizada em 8 idiomas. Eu queria que tu tratasse disso. Foi no âmbito da Via Campesina ou foi uma outra experiência? Então, era uma experiência da Via Campesina, esse grande movimento bem estruturado a nível da América Latina, mas principalmente no Brasil e ao redor do mundo. Então, nós temos a Marcha Mundial das Mulheres, é um movimento aliado da Via Campesina, do Movimento Sem Terra e tantos outros, e nós sempre procuramos trabalhar de forma articulada, de forma em aliança. Nós temos programas que desenvolvemos em conjunto. Até deixa-me dizer, Marco, que no decurso do Secretariado Internacional, ao longo desses anos, a gente construiu tanta coisa, e uma das coisas magníficas que foi construída foi o que nós chamamos de a nossa veia de comunicação, a nossa veia de comunicação com o mundo, para mostrar o que nós somos como movimentos sociais, como movimentos que trabalhamos o feminismo e direitos das mulheres do ponto de vista da construção das próprias mulheres. E nós construímos a plataforma que chamamos de Capire, e o Capire, as pessoas podem entrar, é capire.org,
O CAPIR é uma construção da Marcha Mundial das Mulheres em aliança com outros movimentos sociais, como a Via Campesina. E é uma plataforma que se usa para difundir as tantas coisas que existem nos vários territórios, a partir de vários grupos das mulheres, e procura difundir em vários idiomas. Quando nós construímos o CAPIR, foi num processo em que estávamos a construir uma escola feminista internacional, que ganhou o nome de Berta Cáceres, que é uma feminista que foi morta pelo poder corporativo das mineradoras, e nós tomamos o nome dela para homenagear a escola e homenagear todas as mulheres que estão nessa luta. E esta escola que aconteceu aqui em Moçambique há dias foi uma iniciativa das mulheres da Via Campesina, que as mulheres da Via Campesina também, há uns anos atrás, tomaram a consciência de que, como mulheres, estão envolvidas na luta do campesinato, mas como você mesmo dizia, Marco, as mulheres são a maioria quando a gente pensa o trabalho do campo, o trabalho da agricultura, o trabalho da agricultura familiar. São elas que trabalham a terra, são elas as guardiãs da terra, as guardiãs das sementes. Então, é muito importante que a gente possa trabalhar soberania alimentar, a defesa dos bens comuns, dos serviços públicos, mas lembrando que estas mulheres são também vítimas de violência doméstica, vítimas do feminicídio por parte dos seus parceiros, vítimas de todos esses crimes passionais que mutilam as mulheres, que tiram a vida das mulheres. Então, o processo de construção da linha feminista ou da organização das mulheres dentro da Via Campesina foi a vontade política do próprio movimento de querer fazer um enfrentamento a essa violência contra as mulheres. A gente não vai lutar contra o sistema lá fora quando nós somos também parte do sistema. Então, foi construída uma trajetória de, primeiro, nos encontros de assembleia que é feita a cada 4 anos, a Via Campesina criava um fórum de mulheres para que as mulheres pudessem debater. E foi a partir dessa jornada que depois se pensou a construção da escola feminista. Existe a escola da Via Campesina, que é a escola mista, a escola geral, mas decidiram construir a escola feminista para criar esse espaço onde as mulheres pudessem construir o lugar da sua própria consciência de como a opressão e a violência se manifesta nos corpos e territórios das mulheres. Foi uma oportunidade, e eu fui convidada como graça da Marcha Mundial das Mulheres para ocupar uma tarde junto com as mulheres e fazer um debate que era um olhar feminista de como é que está a agenda da luta das mulheres ao redor do mundo nestes últimos tempos e como é que está o contexto moçambicano, não é? Porque são mulheres que vieram de muitos países do mundo e que estavam aqui em Moçambique, mas, na verdade, precisavam compreender este território onde elas se encontravam. Então, foi um momento mágico, porque trabalhar nessas línguas... Olha, estava trabalhando em coreano, em árabe, em francês, em inglês, em espanhol, em português, não são outras línguas, acho que era tailandês, não lembro, mas era muita língua. Então, é muito interessante ver como estes movimentos têm a capacidade de se organizar e, sobretudo, de mobilizar os agentes que se solidarizam e puderem doar do seu tempo, porque não é nada fácil, você tem que viajar em contextos que hoje em dia viajar é sempre um risco, porque a gente ainda vive um contexto intimidatório em torno da pandemia e outros fatores, né, dos próprios conflitos militarizados. Então, é um ato de coragem, é um ato revolucionário que as pessoas consigam se mobilizar e poder estar num lugar, num território em conflito, porque Moçambique é um território em conflito,
mas ainda sendo um território em conflito, é um território onde a vida floresce todos os dias, porque as mulheres e o povo moçambicano acordam com uma determinação de que não há guerra, sim a vida, sim a paz, e todos os dias se cria espaço para que a vida aconteça de forma natural, de forma normal. Graça, eu queria deixar essa última parte dessa entrevista para falar exatamente do contexto moçambicano. E te pediria para tratar de duas questões, né? A primeira, há poucos dias, faleceu o rapper Azagaia, um jovem, morreu muito jovem, com 38 anos, é isso, Graça? Sim. Ele era muito jovem. Eu me lembro de ter visto uma fala do professor Boaventura de Souza Santos a respeito dele, dizendo que ele, como cientista social, não conseguia expressar determinadas críticas que o Azagaia conseguia fazer com a sua arte, né? E no último sábado ocorreu uma marcha pacífica, em memória do Azagaia, mas levantando questões que eram questões colocadas por ele de uma maneira muito, muito crítica, e essa marcha foi reprimida pelas forças policiais. Eu queria que você tratasse disso, informasse ao nosso público o que ocorreu. E uma segunda questão, depois de uma guerra civil que durou entre final dos anos 70 e início dos anos 90, uma guerra civil muito trágica, que opôs Frelimo, Renamo, mas que tinha por trás de si todo o contexto da Guerra Fria, da luta contra o apartheid, não é? Volta a acontecer um conflito na região onde o centro do conflito é a região norte, a parte mais extrema do moçambicano, de Cabo Delgado. E eu queria te perguntar quais são as informações que você tem em relação às violências sofridas pelas mulheres, né? Então, eu queria terminar essa nossa entrevista nesses últimos 15 minutos, você trazendo informações e analisando a situação vivida hoje em Moçambique. Por favor, Graça. Ok. Olha, eu vou começar a minha fala dizendo que aproveito a ocasião para render a minha homenagem ao jovem Azagaia, porque ele conseguiu realmente ser a voz dos sem voz. E, contrariamente ao que se pode dizer, que morreu muito precocemente, muito jovem, o meu sentimento é de que ele morreu na hora certa, porque eu acho que a gente vem ao mundo com uma missão. Tem quem vai precisar de 90 anos para cumprir a sua missão, e tem quem vai precisar de 10 anos, 20 anos para cumprir a sua missão. E talvez ele precisou ir para que a gente pudesse despertar, para poder ouvir com o coração o que ele tanto dizia. Ok? Eu fazia uma comparação em conversa com umas pessoas ontem. A gente vê muitos ícones que passaram por este mundo, independentemente das crenças que a gente tenha, a gente pega esses ícones e estuda a sua história para saber e para ler, e é aí onde a gente tem que ler e estudar até aquilo que é proibido para a gente poder construir uma nossa própria consciência e capacidade de ler os fenômenos que o mundo nos coloca. E eu dizia, alguém fazia a comparação entre Buda e Jesus Cristo, que foram ícones que passaram pelo planeta Terra, e eles impactaram o mundo de maneiras diferentes. Um teve uma vida pública ativa 3 anos, e nesses 3 anos
muita coisa ficou que até hoje está impactando o mundo. O Buda teve muito mais tempo de vida e impactou o mundo também de sua maneira. Então, às vezes o tempo que a pessoa vive não é o que determina o que a pessoa vai, quanto a pessoa vai impactar, a pessoa vive e durante aquele tempo, talvez muitas vezes para a gente poder prestar atenção ao que disse, a pessoa precisa partir. E eu acho que é isso que aconteceu com o Azagaia. Era urgente que ele fosse para que todas as pessoas que o seguiam, e até aquelas que nunca tinham escutado, se dessem tempo para escutá-lo. E talvez o momento foi mais do que oportuno. Por quê? Porque estamos a viver um contexto em que muitas coisas aconteceram em pouco tempo. Nós tínhamos a consciência de que o nosso Estado tem se tornado mais repressivo. Não vou dizer tem se tornado repressivo, porque repressivo ele sempre foi, mas que está se tornando mais repressivo. E o marco, na verdade, dessa atitude aconteceu a partir de um ato que envolveu o Secretariado Internacional. Quando nós estávamos com o Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres em Moçambique, dentro da equipe que eu estava gerenciando, éramos 3 pessoas. A Suzete, que é uma moçambicana, que era da equipe do Fórum Mulher, eu, Graça Samo, que também era da equipe executiva do Fórum Mulher, e uma que nós contratamos, que era uma jovem espanhola, que veio aqui por um programa de intercâmbio e trabalhou para a ONU Mulheres durante 1 ou 2 anos. E nós a convidamos para se juntar à equipe do secretariado justamente porque ela falava espanhol, que era uma das línguas que nós tínhamos que usar no trabalho. Nós tínhamos que trabalhar em inglês, francês e espanhol. Então, eu já tinha domínio da língua inglesa, minha colega Suzete tinha domínio da língua francesa, então precisávamos de uma Eva com a língua espanhola. Mas o que aconteceu? Acho que foi em 2016, já não lembro se foi 2016 ou 2018. Nós tivemos uma situação em que houve muitas denúncias de meninas que sofreram violência na escola, que engravidaram, muitas coisas assim de violação de direitos das meninas nas escolas. E saiu um decreto que dizia que a menina que ficasse grávida na escola tinha que ser tida para estudar no curso noturno. Mas, em verdade, essa prática colocava as meninas todas fora do sistema escolar, porque já ir à escola grávida é um dilema, ir ao curso noturno é ainda mais limitante. Então, houve um momento de organização da sociedade civil para reivindicar que a postura do governo não deveria ser de penalizar as meninas, mas seria de colocar uma ordem no sistema educacional, na postura dos professores e dos colegas, para que as meninas se sentissem seguras na escola. E sabe qual foi a postura do Ministério da Educação? Tiraram uma comunicação em como as meninas tinham que mudar a forma de vestir. Tinham que vestir maxi saia, portanto, uma saia que vai até a ponta do calcanhar, porque diziam que quando a saia vai até o joelho, quando a menina senta, o joelho fica visível e é provocativo ao professor, e o professor perde o norte, enfim. Então, era uma imposição de que as meninas deveriam usar a saia maxi para prevenir a violência na escola. Isso mexeu conosco. A gente tem um slogan que diz: mexeu com uma, mexeu com todas. Então, mobilizou-se o movimento de mulheres e houve uma manifestação pública que envolvia teatro, em frente a uma escola que se chama Escola Secundária Francisco Manhanga, é uma das principais escolas secundárias aqui, que era um ato teatral para reivindicar e mostrar que a postura não tinha sido a melhor. Sabe o que aconteceu nessa manifestação, que era uma manifestação marcada para as 7h30 da manhã, a hora que as escolas começam as aulas? A polícia apareceu com cães para desmobilizar
e ainda prendeu as nossas ativistas. Então, e não terminou aí. A nossa colega Eva foi expulsa do país, proibida de entrar no intervalo de 10 anos. Então, esse intervalo ainda decorre. E havia outras duas brasileiras que faziam parte de um teatro de rua, que estavam aqui em intercâmbio, que também estavam nessa atividade, que também foram recambiadas. Então, para nós, aquilo criou um susto muito grande para a sociedade, mas principalmente para o movimento feminista. A gente ficou sem saber, mas foi muito intimidatório. Como eu digo, o sistema patriarcal usa a intimidação, usa o medo, usa o controle. Isso nos mostrou a nós que o espaço público já não nos pertencia, que a manifestação pública já não era uma coisa permitida, embora na lei esteja plasmado que temos o direito da manifestação. Então, o acontecimento que envolveu a ação de homenagem à causa do Azagaia, porque era assim como as pessoas diziam, ao legado do Azagaia, era um enaltecimento ao legado do Azagaia. Foi uma mobilização que moveu com todos. Então, significa que o que ele estava a morte dele foi um momento para as pessoas dizerem, espera aí, alguém estava falando por mim, está na hora de eu falar por mim. O Azagaia não está mais para ser a minha expressão. E eu tenho que usar a mensagem do Azagaia para ser a minha expressão, mas também a expressão daquele que ainda não tem voz, que ainda se sente oprimido. E os jovens se mobilizaram, os adultos se mobilizaram. Então, e a repressão da polícia, e sobretudo o que veio depois como justificativa da polícia, foi bizarro, porque foi uma desinformação incrível. Justificaram que era uma tentativa de golpe de Estado. Imagina, né? Cidadãos jovens desarmados, como vão perpetrar um golpe de Estado? Então, isso está a mostrar realmente em que regime é que nós vivemos. E aí eu vou fazer um alinhamento disso com tudo quanto está a acontecer em Cabo Delgado. Marco, este país esteve sempre armado. Este regime, que a gente vai chamar governo, se quiser, mas é um regime militarista. É só para você ver, a nossa bandeira é uma bandeira que ostenta uma arma. Por mais que a gente valorize o esforço de uma luta armada para trazer a independência, a gente não precisa tomar isso como modus vivendi e modus operandi para garantir a estabilidade social, a justiça, a igualdade e todos esses valores que a gente quer salvaguardar de todo esse projeto da independência. Então, em cada esquina onde você não anda 200 metros sem ver um polícia ou sem ver 3 polícias, um dos quais carrega uma AKM. O que é que isso quer dizer? As nossas crianças crescem vendo arma todos os dias. Todo jovem hoje que não tem emprego, que não consegue inserção, quer ir para o serviço policial ou para o serviço militar. Todo aquele que não se deu bem na escola quer ir ao serviço militar, quer ir à polícia. E não é gratuito, porque as pessoas pagam muito suborno, muito dinheiro da corrupção para conseguir entrar na polícia. Então, o que faz com que as famílias estejam doando os seus filhos para esse sistema militarista? Então, olha, e nós dentro da MAR, por que isso é uma coisa que me toca? Porque a nossa luta como Marcha Mundial das Mulheres é pela paz e desmilitarização. O tanto de dinheiro que se investe na indústria da guerra, em compra de armamento, em compra de munições, na logística da guerra. Você acredita que, perante um contexto de guerra, se faz um processo transparente de procurement para fazer as compras? Se faz uma contabilidade organizada? Se faz uma prestação de contas ao Tesouro para saber o que está sendo gasto e o que não está sendo gasto? Não. Então, sabemos que a indústria da guerra, ou o contexto da guerra, envolve muitos interesses nacionais e internacionais.
e que, na verdade, esses interesses são os mesmos que estiveram aqui em contexto da luta colonial. Quando eclodiu o conflito de Cabo Delgado, a gente ouvia falar de mercenários sul-africanos, de mercenários soviéticos, de mercenários ocidentais, e tudo e mais alguma coisa. Então, sabemos que aonde há pólvora é em Cabo Delgado, mas aonde há guerra é todo o país. É todo o país, porque se uma marcha pacífica foi enfrentada e confrontada com armas, com cães treinados, e se derramou sangue, se criminalizou as pessoas, porque chamar as pessoas de golpistas é uma criminalização. Então, significa que está-se a abrir, eu acho que estamos a abrir uma nova página da nossa história. Depois da marcha que envolveu esse cenário, se abre uma nova página para a gente estudar este país, para a gente estudar esta governação, para a gente estudar essa agência política que nos comanda, que na verdade é onde estamos todos inseridos. E o que é isso que está acontecendo em Moçambique em relação a tudo que está acontecendo no mundo? Graça, o que você está dizendo é que uma situação de guerra permanente, e Moçambique vive uma guerra permanente, né, acaba sendo utilizado com a finalidade de manter sempre os negócios do Estado intransparentes, né? Quer dizer, a guerra permanente é a situação ideal para diminuir todos os níveis de transparência que se fazem necessários numa democracia, numa república, não é? Exatamente, absolutamente. E você trouxe justamente o ponto. O que é um diálogo democrático? Porque uma das razões que se usa para justificar a proibição das manifestações públicas é de dizer que estamos num contexto de instabilidade e que vai haver aproveitamento e que... Então, usa-se esses argumentos todos simplesmente para calar os cidadãos, simplesmente para limitar as liberdades das pessoas. E é importante que a gente faça esse debate, olhando o contexto de um país, Moçambique, mas a gente tem que saber que o que está a acontecer em Moçambique é o que está a acontecer em muitas nações africanas, mas é o mesmo que está a acontecer também no Brasil e em outras partes do mundo. Então, que governo é esse que está procurando se instalar neste mundo? Que governo é esse que está procurando se globalizar e controlar necessariamente? Mas o bom de tudo isso é que, como povos, como cidadãos, estamos conscientes de que precisamos manter-nos na nossa própria luta pela vida, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, e essa luta não se limita simplesmente a combater as armas dos nossos territórios, mas é a luta pela comida, é a luta pelo espaço público, é a luta pelo direito a uma autonomia de pensamento, a possibilidade de construir um projeto ideológico que se baseia em valores que nos enaltecem, em valores que nos edificam, os valores que são centrados no valor da vida, porque é a vida. E quando chegamos para falar do valor da vida e da sustentabilidade da vida, estamos a falar de tudo que envolve o meio ambiente, esse debate todo que está hoje, a crise climática que está hoje. Nós não podemos... E olha que esses conflitos político-armados que acontecem em Moçambique estão a acontecer em contextos em que Moçambique está sendo assolado por ciclones, está sendo assolado por desastres que a gente chama de desastres naturais, mas que sabemos que não são exclusivamente naturais, são também derivados dessa devastação do meio ambiente, dessa devastação que os ecossistemas estão sofrendo. Então,
é muito importante construirmos este nosso projeto de luta como povos em aliança, em solidariedade uns com os outros, mas, acima de tudo, em nossa articulação com a natureza, que sem ela a gente não está com a ecologia e todos esses saberes que a nossa história já nos ensina, não é? É tão importante. Alguém dizia, qual é o propósito de estudar a história? É que a gente precisa de conhecer a história, porque a história nos informa, para nós podermos nos preparar melhor para construir o amanhã. Graça, muito obrigado pela entrevista. A internet oscilou e eu fiquei rosa. Né? E você também veste rosa, né? Então... Dizem que nada é por acaso, Marco. E esse é o terceiro e último programa dessa série especial em homenagem às mulheres. Então, como nada é por acaso, eu tive a honra, o grande prazer de entrevistar a ativista feminista moçambicana, ex-coordenadora do Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, Graça Samo, e o Trilhas da Democracia volta à sua programação normal no próximo fim de semana. Até lá. Grande abraço. Muito obrigada.